E aí galerinha, como está a energia de vocês? Estamos entrando na aula aqui para aplicação, tanto da primeira como da segunda lei de Ohm. Então, como vocês podem ver, estou trazendo um exemplo de um ar-condicionado, um exemplo no cotidiano também. E esse determinado ar-condicionado, o cliente solicitou para dimensionarmos o mesmo. Vamos ler a questão. Um determinado cliente acionou um eletrotécnico, solicitou que eu mesmo dimensionasse, dimensionar é a gente calcular, o milímetro quadrado do condutor do ar-condicionado. O ar-condicionado está aqui ao lado da LG. Então esse ar-condicionado ele tem 12.000 BTU. Ixi, galera, a gente não estudou nada sobre isso, 12.000 BTU quer dizer unidade térmica britânica. 12.000 BTU. Vamos olhar o que a gente tem mais. Ele quer que esse ar-condicionado funcione de maneira segura, ok? De maneira segura. Aí o cliente deu alguns dados, Então, ele quer que a gente tire o quê? Quer que a gente dimensione um milímetro quadrado. Então, a gente tem que encontrar a área da seção transversal do condutor fase, do condutor aí que leva a nossa corrente elétrica para esse determinado ar-condicionado, ok? Então aí a gente pode aplicar tanto a primeira lei de Ohm como a segunda lei de Ohm. Vamos aplicar a primeira, vocês vão ver que vai dar a mesma situação da segunda. Mas aí tem muitas situações aqui para a gente ver, Qual a fórmula da segunda lei de Ohm? Vamos aqui para a fórmula da segunda lei de Ohm. A fórmula a gente tem que a área da seção transversal é igual ao ρ, a resistividade vezes o comprimento dividido pela resistência, ok? Então esse aí eu tenho o meu ρ, eu tenho todo esse processo, resistividade vezes o comprimento dividido pela minha resistência, Então ali os dados que o cliente deu para a gente, ele deu aqueles determinado dado ali de 40 metros de distância do QG. O que seria o QG, O QG seria o quadro geral. O quadro geral onde sai todos os cabos, para todos os circuitos, E esse ar-condicionado, como ele decifrou aqui, é monofásico. O cabo é cobre e o mesmo ar-condicionado possui uma resistência mencionada aqui abaixo. Então, a partir daí a gente já sabe aí qual é o nosso condutor, A gente já tem uma ideia de como dimensionar o nosso condutor elétrico, ok? Então vamos aqui, a resistividade a gente tem que é o cobre, a resistividade do cobre é 0,017 ohm metro por milímetro quadrado, ok? Essa aí é a nossa resistividade por milímetro quadrado. Então eu tenho que tem uma situação, eu tenho a resistividade, o comprimento é o L, comprimento eu tenho 40 metros e a minha resistência eu não tenho. Se eu tivesse a resistência já dava para a gente resolver o circuito, já dava para resolver o problema. Então não tem como aplicar a segunda lei de Ohm no momento. Agora o que a gente pode fazer, Isso aqui é a segunda lei, vou separar ela aí, segunda lei de Ohm acima. E abaixo eu tenho a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm que me diz que eu tenho que dimensionar a corrente para encontrar a área da seção transversal. Então eu dimensiono o condutor através da corrente elétrica. Eu vou colocar aqui para ninguém esquecer, Eu dimensiono meu condutor pela corrente. Dependendo da corrente eu já sei qual o condutor que eu irei utilizar no circuito. Então, para me tirar corrente elétrica, eu tenho que tensão é dividido pela resistência, ou outra fórmula é potência dividido pela tensão. Primeira lei de Ohm. Então, eu tenho que transformar esse BTU aqui em potência ativa. Eu tenho que transformar em potência ativa, ok? Como é que eu vou transformar isso em potência ativa? Eu vou colocar uma cor de pincel diferente e vamos fazer essa conversão, Eu tenho que
1 BTU equivale a 0,293. Ou seja, eu vou fazer a multiplicação de 12.000 BTU vezes 0,293, que vai dar exatamente a minha potência, 3.516 watts. Só que essa potência não é exatamente a potência ativa, né, que é dada em watts, mas não é a minha potência elétrica que eu vou já aplicar aqui. Eu tenho potência, eu vou aplicar nessa fórmula, né? A tensão aqui é a minha monofásica, como a questão deu, que é meu 220 volts aqui no Ceará. Então essa potência não é ativa, essa potência aqui é a capacidade, né? A potência de refrigeração do meu ar-condicionado. Então eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pegar a potência de refrigeração, essa daqui é de refrigeração, vou até colocar o nomezinho aqui, de refrigeração, é igual a potência, ou melhor, a potência de refrigeração é igual a capacidade de refrigeração, dividido pelo CEE, que é o meu coeficiente de eficiência energética, ok? Então eu posso pegar o valor para me encontrar a potência de refrigeração. Eu tenho aqui a minha capacidade de refrigeração, que é 3.516 watts. Se você olhar ao lado aqui do ar-condicionado, você pegar qualquer ar-condicionado, ver aqui ao lado dele, na etiqueta ao lado dele, você vai ver que a coeficiente de eficiência energética vai ser exatamente 3.3 nesses ar-condicionados de 12.000 BTU. E quando você faz essa divisão, você vai encontrar 1.065 watts, ok? Então essa aqui é a minha potência ativa. Então essa é a minha potência ativa. Então olha aí o que foi todo o procedimento que a gente fez só para encontrar ela, galera. Então outra circunstância que a gente pode fazer é pegar essa potência ativa em watts e dividir pelo fator de potência e diminuir mais ainda nosso valor, né? Diminuir não, né? Vamos aumentar, né? Então, por exemplo, se eu pegar aí 1065 dividido por 0,85, eu vou ter 1252 watts. Ou seja, se alguém quiser aplicar o fator de potência, aplique. Justamente eu não aplico porque é um uso específico. Eu aplico quando é uso geral. Quando é uso específico, você pode fazer essa situação aqui também. Pegar a potência ativa e somar mais 30%. Se você quiser fazer isso, também não tem problema. Vai dar quase no mesmo valor. Vai dar aí exatamente... mais 30% vai dar exatamente aí 1.384,5 watts. Então dá quase a mesma circunstância, ok? Então você que sabe, eu vou deixar esse valorzinho ali abaixo pra gente, ok? Então está aí o valor. Isso é a minha potência ativa. Agora eu vou aplicar na fórmula, que é a primeira lei de Ohm, potência dividido pela tensão, que é 220. Então, quando eu faço isso aplicando a lei de Ohm, eu vou ter exatamente uma corrente de 4,8 amperes. Então, essa é a minha corrente do circuito. Então, se eu sei a minha corrente do circuito, eu já sei dimensionar o meu condutor elétrico, ok? Então, o meu condutor elétrico, eu sei que é uma corrente exatamente que deu, né, 5 amperes. Um cabo aí de... Por exemplo, um cabo de... Vou colocar aqui as definições de cabo. Um cabo de 1 milímetro quadrado e suporta 12 amperes. Um cabo de 1,5 milímetro quadrado suporta 15 amperes. 15,5, né? E o de 2,5 milímetros ele suporta 21 amperes. E o cabo de 4 milímetros quadrado suporta 28 amperes. A norma diz que a gente tem que usar, no mínimo para equipamento de uso específico, o cabo de 4 milímetros quadrado. Só o caso que
Se essa corrente tivesse dado acima de 28 amperes, eu ia dimensionar o cabo acima de 4 milímetros quadrados, que seria o de 6. Como essa corrente deu menor do que 4, então meu cabo apropriado vai ser 4 milímetros quadrados, ok? Então é só aprender isso através da NBR 5410. Então está aí o nosso cabo para o condutor desse ar-condicionado desse cliente. Então, vou fazer aqui de uma forma rápida, né? Já pegou muito tempo aqui. Vou pegar a minha resistividade, que é, eu vou usar não essa daqui, porque essa daqui ela já está em milímetro quadrado. Eu vou usar exatamente a geral, né? Que trabalhamos em aulas anteriores. Então, eu vou usar 1,68,10 a menos 8. Essa resistividade aqui é somente resistividade, no caso geral, sem interferência do milímetro quadrado. Isso aqui é a resistividade do cobre também, mas sem interferir. Se você quer saber como aprender isso aqui, a diferença das duas, foi gravado na aula anterior de conceitos e aplicações da segunda lei de Ohm. O comprimento é 40 metros. E a minha resistência 39,285 ohms, que vai dar, eu vou fazer tudo aqui direto, essa divisão com essa multiplicação aqui depois, dá exatamente aí 1,7 vezes 10. 1,7 vezes 10 a menos 8 milímetro quadrado. Então aí a gente achou o milímetro quadrado, né? Então, se a gente fosse pela essa notação científica, ia ter um cabo muito pequeno, né? Ter 0,00000, ok? Então, se eu pegar esse valor, e mesmo como tem muito zero antes da vírgula, vai pegar um cabo muito pequeno. Mas a norma quer, no mínimo, 4 milímetros quadrados, ok? Então, se deu menor do que 28 amperes, ou menor do que 4 milímetros quadrados, você vai ter que usar sempre esse carinha aqui. Então, se você quer aprender também a instalar o ar-condicionado, esse cabo vai sair lá do meu QG, do quadro geral, vai sair fase neutro para a minha condensadora, e depois da condensadora é que vai alimentar a minha evaporadora, ok? Então é assim que funciona o ar-condicionado. Também tem a parte de infraestrutura, 3 metros de tubulação, mas isso não está dentro da nossa aula de hoje. Então estamos falando aí da aula elétrica. Espero que todo mundo tenha compreendido.